Capítulo 52. As 8 lanças de aranha. Resultado decisivo. Mas uma cena que ninguém poderia ter imaginado ocorreu. O que Tang San fez provou que para mestres dos espíritos no campo de batalha, a vitória não requeria necessariamente contar com a força, mas podia ser conquistada com sabedoria e planejamento. Em um instante uma figura aparece diante de Tang San como uma traça atraída pelo fogo, diretamente ocultando a forma de Tang San, praticamente protegendo Tang San atrás dele. Se os escudos de casco de tartaruga fossem atingir Tang San, então primeiro eles teriam que passar por essa pessoa. Aquele aparecendo de repente na frente de Tang San não era um estranho, mas o capitão do time Imperador, o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano Liu Tianeng. Como isso era possível? Esse foi o primeiro pensamento que apareceu nas mentes de todos os membros do time Imperador. Logo em seguida, eles claramente viram as atuais circunstâncias de Liu Tianeng. Liu Tianeng naturalmente não iria ajudar Tang San a bloquear o ataque dos seus colegas de time. Mesmo que ele fosse com sua atual condição, não seria possível ele chegar ao lado de Tang San. Mas tudo isso já havia sido planejado com antecedência por Tang San. Isso havia sido previsto nos primeiros instantes da luta espiritual. Liu Tianeng havia sido completamente enrolado pela grama azul prateada e forçadamente colocado em frente a Tang San para agir como seu escudo de carne. Mais cedo, quando os dois lados colidiram pela primeira vez, Liu Tianeng caiu no plano de Tang San quando sofreu ferimentos no cerco dos 7 demônios da Shurek. No início desse cerco, quando Tang San usou a grama azul prateada para prendê-lo. A grama azul prateada atualmente tinha 3 anéis de espírito e assim também tinha 3 habilidades espirituais. Amarrar era sem dúvidas a mais prática. A teia de aranha restringidora naturalmente era a mais potente. Mas aquela simples habilidade espiritual do segundo anel de espírito não devia ser negligenciada. A cena atual era um resultado direto da habilidade do segundo anel de espírito de Tang San. Parasita. Embora Liu Tianeng tivesse recuperado sua força de luta com a assistência da maçã de caranguejo dos 7 corações Xelindrin, as sementes de grama azul prateada haviam silenciosamente se alojado em seu corpo com o uso da habilidade amarrar. Quando a segunda habilidade espiritual fosse ativada, as sementes parasitas iriam seguir o controle de Tang San. Quando Tang San se virou para lançar sua teia de aranha restringidora no mestre dos espíritos pássaro carrilhão de vento, ele simultaneamente ativou secretamente os parasitas no corpo de Liu Tianeng, usando sua grama azul prateada para forçadamente o colocar na frente dele. Atualmente Liu Tianeng já estava realmente muito fraco. Se ele estivesse em sua melhor condição, ele poderia ter se libertado da restrição da grama azul prateada sem nem precisar da fúria do trovão. Mas agora era basicamente impossível ele conseguir isso. Tang San compreendeu não apenas a situação no campo de batalha, mas ao mesmo tempo o coração dos oponentes. Com o tempo de 2 vidas, ele possuía não apenas a sabedoria de 13 anos, e sim a experiência de quase 40. Embora os ferimentos de Xiao o tivessem deixado furioso com o desastre que ele encontrou na grande floresta Estrela Dou, ele entendeu que a raiva basicamente não poderia resolver o problema. Apenas por manter a cabeça fria no momento ele iria ser capaz de ver claramente cada mudança para focar no alvo da batalha. Se os escudos de casco de tartaruga dos 2 mestres dos espíritos tartaruga negra só pudessem ser jogados e não recuados, Tang San não teria feito algo como isso. Quando enfraquecido, Liu Tianeng tinha o corpo de uma pessoa normal, basicamente insuficiente para parar o ataque dos escudos de casco de tartaruga dos mestres dos espíritos tartaruga negra. Isso só levaria a acabar com uma vida. Mas na luta anterior Tang San já havia visto claramente que os escudos de casco de tartaruga podiam ser recuados, assim essa cena ocorreu. Quando os 2 irmãos Shimo e Shimo estavam para derrotar Tang San,
E o Taen de repente apareceu. E os dois imediatamente ficaram pálidos de medo, enfrentando o corpo de seu capitão. Eles nem mesmo pensaram sobre isso. Empregando todo o seu poder espiritual, eles forçadamente puxaram seus escudos de casco de tartaruga para mudarem de direção. Mas para derrotar Tang San eles haviam atacado com toda a sua força. Os escudos de casco de tartaruga não eram apenas extremamente pesados, mas eles ainda estavam infundidos com o enorme poder espiritual deles. Como eles poderiam fazê-los recuar? Os mestres dos espíritos tartaruga negra eram de fato poderosos. Mas esse par de irmãos ainda estava longe do nível onde eles poderiam facilmente recuar. No fim, o par teve sucesso em parar o ataque dos escudos de casco de tartaruga. Os 4 escudos de casco de tartaruga passaram longe de Yu Tianeng por um fio, voando para os dois lados. Mas usar tanta força causou câimbras nos estômagos desses dois irmãos, simultaneamente cuspindo sangue. E nesse momento uma silhueta de atirou de trás de Yu Tianeng como uma estrela cadente. Em praticamente apenas um segundo ele já estava na frente dele. Esse era precisamente o Tang San de olhos cor de sangue. Os movimentos de Tang San eram extremamente fluidos, jogando a teia de aranha restringidora, arrastando Yu Tianeng. Logo em seguida as 8 lanças de aranha em suas costas simultaneamente perfuraram o chão, suportando seu corpo. As juntas do meio das 8 lanças de aranha dobraram simultaneamente, mais uma vez esticando com força total. A formidável flexibilidade enviando Tang San como um raio de luz. Parado do lado dos 7 demônios da Shurek, uma expressão satisfeita passou pelos olhos do grande mestre, murmurando para si mesmo: controle o campo de batalha. Controle o time. Controle o inimigo. Controle o coração. Pequeno San, você finalmente entendeu o verdadeiro significado de um mestre dos espíritos do sistema controle. No instante que Tang San usou as 8 lanças de aranha para pular, ele sabia que essa batalha espiritual já estava acabada, perdendo a proteção crucial dos cascos de tartaruga. Embora os mestres dos espíritos tartaruga negra fossem 2, como eles poderiam bloquear as 8 lanças de aranha de Tang San? As 8 lustrosas lanças de aranha roxas se estenderam no ar. As afiadas pontas como 8 estrelas frias simultaneamente tocaram na direção dos mestres dos espíritos tartaruga negra, fora de seus cascos, sofrendo os efeitos de seu próprio poder espiritual. A velocidade não sendo sua especialidade, os mestres dos espíritos tartaruga negra só tinham um método restando: bloquear. Os dois rugiram alto, os punhos golpeando na direção de Tang San no ar. Poder espiritual irrompendo. Luz amarela da terra se elevando. O poder espiritual dos mestres dos espíritos tartaruga negra era pesado como seus cascos. Infelizmente eles não tinham força para realmente concentrar seu poder espiritual, usando habilidades espirituais. Como eles ainda poderiam estar em sua melhor condição após consumir seu poder espiritual? As 8 lanças de aranha, como um osso espiritual externo, uma vez usadas, tinham em si mesmo um efeito de amplificação de 50% no poder de ataque de Tang San. Elas também eram afiadas como lanças. Se eles ainda tivessem os cascos, os 2 mestres dos espíritos tartaruga negra talvez ainda tivessem sido capazes de bloqueá-las. Mas agora basicamente não havia tempo suficiente para recuperar seus cascos. A brilhante luz roxa perfurou o poder espiritual amarelo concentrado e romperam numa série de sons de explosão. As lustrosas pontas roxas das lanças de aranha basicamente não deram chance para os oponentes. As 8 lanças de aranha, sob o controle de Tang San, separadamente passaram através do poder espiritual dos oponentes,
perfurando os ombros e braços dos dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra. Na cintilante luz roxa, Tang San não parou, seu corpo se balançando no ar. Mais uma vez usando as 8 lanças de aranha para pular, avançando diretamente na mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente do Guyan. Com um zumbido, os cascos de tartaruga voltaram para os mestres dos espíritos Tartaruga Negra, em um flash se tornando luz amarela e emergindo em seus corpos. Mas os dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra não eram mais capazes de ficar de pé. O ki roxo fluindo de seus braços. Os dois tombaram simultaneamente, os corpos sofrendo espasmos violentos. As 8 lanças de aranha possuíam a toxicidade extrema da aranha demônio cara de homem que não podia ser comparada ao veneno suplementar da grama azul prateada, com a toxina das 8 lanças de aranha. Mesmo se os dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra tivessem um poder espiritual ainda mais poderoso, ainda teria sido impossível eles conseguirem resistir a isso. Embora eles não tivessem sido apunhalados em áreas vitais, no momento seus ferimentos eram os mais críticos de todo o time imperador. Vendo as 8 lustrosas lanças de aranha roxas descendo do ar, os olhos de Du Guyan se encheram de uma luz temerosa. Antes do início dessa luta espiritual ela nunca havia pensado que seu lado pudesse perder. Mas nesse momento, encarando Tang San, ela já não tinha mais nenhum desejo de lutar. Sua mais poderosa terceira habilidade espiritual havia sido facilmente destruída por esse homem diante dela. Ela com veneno como força de luta. Ainda tinha que qualificações para lutar contra Tang San? O que ele era capaz de fazer agora era apenas cuspir mais uma nuvem de névoa venenosa. Isso era tudo. O estranho lustre roxo nas 8 lanças de aranha cintilou. Como todos os rios correndo para o mar, a névoa de veneno violeta que Du Guyan estava fazendo seu máximo para mais uma vez produzir. Inesperadamente avançou freneticamente na direção das 8 lanças de aranha e num piscar de olhos já havia sido absorvida. 4 das 8 lanças de aranha de Tang San se esticaram para o chão, sustentando seu corpo no ar. 2 das outras 4 facilmente perfuraram a cauda de serpente de Du Guyan, com um esforço inesperadamente a erguendo no ar. Agora, todos os membros do time imperador que podiam lutar já haviam perdido a capacidade de continuar a batalha. Os olhos da mestra dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações igualmente revelaram uma expressão de pânico. Embora sua maçã de caranguejo dos 9 corações mais uma vez usou seu poder, curando os mestres dos espíritos feridos do seu lado, ela era incapaz de recuperar o pod espiritual gasto dos mestres dos espíritos de batalha e era ainda mais incapaz de remover a aterrorizante toxina das 8 lanças de aranha. Solte ela. Nós concedemos. Yu Tianeng assistiu Du Guyan ser levantada pelas 8 lanças de aranha de Tang San, seu coração abruptamente se contraindo. Ele claramente viu que não muito longe dele estavam os 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra cujos braços haviam sido atingidos. Seus braços haviam inchado para o dobro de seu tamanho original. Seus rostos cobertas com um ki roxo, parecendo no ponto de morte. As 8 lanças de aranha balançaram facilmente, jogando Du Guyan para o lado. Tang San nem prestou atenção em Yu Tianeng. As 4 lanças de aranha superiores apontando à sua frente. As pontas afiadas se aproximando da mestra dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações Xielinglin. Trate os meus colegas. Pequeno San. Primeiro os desintoxique. Nesse momento, a voz do grande mestre alcançou os ouvidos do maligno Tang San a tempo, fazendo ele se distrair levemente. As 8 lanças de aranha iriam dar fortes tendências cruéis a Tang San, fazendo seus ataques se tornarem ainda mais severos e o deixando incapaz de controlar sua consciência.
Ouvindo as palavras do grande mestre, a fúria tempestuosa no coração de Tang San gradualmente se acalmou. A grama azul prateada se dispersou em todas as direções, simultaneamente puxando os dois mestres dos espíritos Tartaruga Negra e do Guian na direção dele. A razão pela qual o grande mestre o lembrou dessa vez era porque ele conhecia bem a severidade da toxina das 8 lanças de aranha de Tang San e que, numa batalha tão tensa como essa, Tang San claramente não foi capaz de se segurar. Se isso só tivesse acontecido um pouco depois, talvez aqueles 3 tivessem diretamente secado até a morte por causa do veneno. Assim como aquela árvore na vez em que eles testaram as 8 lanças de aranha no bosque. Du Guian era ela mesma uma mestra dos espíritos venenosa e ainda era um pouco capaz de resistir ao veneno das 8 lanças de aranha. Mas as circunstâncias dos 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra eram extremamente perigosas. Se não fosse pelo alerta do grande mestre, um momento mais tarde até Tang San talvez tivesse sido incapaz de trazê-los de volta à vida. Quando Tang San retirou o veneno das 8 lanças de aranha, ele ficou internamente chocado, pois o veneno suplementar das 8 lanças de aranha já havia se aproximado de seus corações. Porém, enquanto Tang San tratava dos oponentes, ele também não se esqueceu de sua intenção original. Além das 3 pessoas perfuradas pelas 8 lanças de aranha ao seu lado, um filamento adicional de grama azul prateada se enrolou ao redor da cintura de Xie Linglin, também a puxando até ele. Como Tang San ainda estava sendo suportado no ar pelas 8 lanças, Xie Linglin foi naturalmente levantada do chão e levada até ele. A máscara de Xie Linglin era de musselina preta. Estando bem perto, Tang San descobriu que essa misteriosa mestra dos espíritos do sistema auxiliar possuía um par de extremamente belos grandes olhos. A expressão em seus olhos podia ser claramente vista, sem qualquer impureza. Cílios finos e levemente curvados, entre suaves piscadas como se eles pudessem falar. Ajude os meus companheiros, senão eles ainda vão morrer. A voz de Tang San estava serena, sem nenhum traço da intenção ou humor frio nela. Mas era o tipo de jeito sereno de falar que deixou uma marca extremamente profunda no coração de Xie Linglin. Como isso ainda pode ser um homem? Sua voz soava um tanto jovem e macia, mas suas ações eram tão ferozes. Controle. Ataque. Veneno. Na luta de hoje, ao invés de se dizer que o time imperador foi derrotado pelos 7 demônios da Shurek, era melhor dizer que isso foi feito por ele sozinho. Xie Linglin não proferiu uma palavra, tremendo de medo, mal sendo capaz de juntar seu poder espiritual. A luz da maçã de caranguejo dos 9 corações voou, levemente cobrindo o corpo de Xiao Wu. Com o veneno removido dos corpos dos mestres dos espíritos Tartaruga Negra e de Du Guian, Tang San ergueu sua cabeça para olhar na direção da há muito tempo muda mestra dos espíritos Pomba Branca e anunciadora Doudou. Você não deveria estar anunciando os resultados dessa luta espiritual? Doudou nisso como que acordou de um sonho, basicamente não se atrevendo a olhar Tang San nos olhos, apressadamente anunciando: luta espiritual de times. Vitória dos 7 demônios da Shurek. Sem qualquer aplauso, Oscar e Maonjun deram um passo à frente, alimentando Xiao Wu, Daimubai e Juzukin com salsichas pequenas. A névoa de veneno na arena de luta espiritual gradualmente desapareceu. Os mestres dos espíritos de ambos os lados um tanto silenciosos, embora a batalha estivesse acabada, eles ainda encaravam atentamente os oponentes. Tang San não recolheu as 8 lanças de aranha, seu olhar fixado em Xiao Wu. À medida que ele via suas feridas se fecharem rapidamente com a ajuda da maçã de caranguejo dos 9 corações,
Ele internamente suspirou aliviado. Quando Ning Hongron ajudou Xiao Wu a se levantar do chão, ela parecia estar um pouco pálida. Mas fora isso, nisso Tang San recolheu sua grama azul prateada e a teia de aranha restringidora do time imperador. Saltando com as 8 lanças de aranha, ele voltou para o lado de seus companheiros. Dai Mubai olhou para Tang San com uma expressão um pouco complicada em seus olhos. Pequeno San. Aparentemente é realmente apenas quando a Xiao Wu está em perigo que você se torna o Azur encarnado. Os olhos de Tang San já estavam se suavizando. A luz vermelha em seus olhos se dispersando discretamente. Xiao Wu suavemente balançou a cabeça na direção dele, indicando que ela já estava bem. Foi apenas nesse momento que os 7 demônios da Shurek ficaram conscientes de que eles haviam realmente prevalecido sobre o inimigo formidável diante deles. As caras escondidas sob as máscaras todas por acaso tinham uma expressão sorridente. Para eles, a dificuldade dessa luta espiritual havia sido sem precedentes. Também os pressionando a usar toda a sua força, as 8 lanças de aranha de Tang San e a habilidade de fusão espiritual de Dai Mubai e Juzukin, para reverter o fluxo da vitória e derrota. É claro que o controle de Tang San como a alma do time também havia sido demonstrado vividamente e completamente. Sem um controle inteligente, a vitória dessa luta espiritual não teria sido deles. Mas do outro lado, os membros do time imperador também estavam todos suportando uns aos outros para se reunir. As expressões de todos eles estavam amargas. Especialmente as de Yu Tianeng e dos 2 mestres dos espíritos tartaruga. A atual expressão deles estava tão rígida que parecia que a água poderia ser espremida para fora. Yu Tianeng encarou os 7 demônios da Shurek. Há tempo de encontrar o olhar que Dai Mubai lhe lançou. Quem sabe quantas vezes esses dois se olharam cara a cara. Mas dessa vez as circunstâncias já eram bem diferentes. Vocês são bem poderosos. Mas nós não fomos completamente derrotados por você. Yu Tianeng disse. Dai Mubai calmamente respondeu. Certo. O trabalho de equipe de vocês tem falhas. Se não seria possível dizer quem teria saído no topo nessa luta espiritual. A força de Yu Tianeng havia ganhado o respeito de Dai Mubai. Essa ainda era a primeira vez que ele havia encontrado um oponente tão tirânico do mesmo nível que ele. Como o capitão do time imperador, Yu Tianeng havia praticamente aguentado a esmagadora maioria do poder de fogo combinado dos 7 demônios da Shurek. Mas ele ainda continuou lutando até o último instante. Embora o time imperador tivesse perdido essa luta espiritual, Dai Mubai entendia que o dragão azul relâmpago tirano não havia realmente perdido para o seu tigre branco dos olhos cruéis. Yu Tianeng suspirou internamente, assentindo para Dai Mubai. Eu espero que nós ainda tenhamos a oportunidade de lutar de novo no futuro. Então nós não teremos mais falhas. Dai Mubai sorriu levemente. A vitória ainda será nossa. Os olhares dos dois mais uma vez colidiram em um banho de faíscas. Yu Tianeng respirou fundo. Então disse para o mestre dos espíritos Leopardo Negro Oslero suportando e para os outros. Nós estamos indo. O grupo de 7 lentamente andou em direção à entrada dos mestres dos espíritos com passos um pouco cambaleantes. A derrota fez suas figuras partindo parecerem um tanto frágeis. A mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente do Guian de repente parou. Virando sua cabeça para olhar para Tang San que estava lentamente recolhendo suas 8 lanças de aranha. O seu veneno é bem feroz. Capaz até mesmo de destruir o meu veneno de serpente. Eu sempre vou me lembrar da minha desgraça de hoje.
Um dia, eu vou ver você cair diante do meu veneno de serpente também. Tang San serenamente olhou para o oponente, replicando calmamente: eu vou esperar por isso. A mestra dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações Xelingrin também virou sua cabeça junto com do Guyan. Seu olhar era diferente do ressentimento de do Guyan. Antes um tipo de brilho abalado pelo medo. Olhando profundamente para Tang San, querendo dizer alguma coisa, mas no final sem se manifestar. Se virando e indo embora junto de seus companheiros. Vendo as costas dos oponentes, Daimubai de repente sorriu. Nós vencemos. Oscar riu, entregando uma salsicha de recuperação para cada um. Sim. Nós vencemos. As 7 pessoas olharam uns para os outros, cada um estendendo sua mão direita. As 7 mãos dos 7 demônios da Shurek se empilharam no ar, mastigando uma salsicha grande do Oscar. Nesse momento a alegria da vitória e da camaradagem explodiu. Aplausos de repente ecoaram, amplificados por um equipamento especial dentro das salas VIP. A demonstração dos 7 demônios da Shurek ganhou os corações da audiência e, embora a quantidade de espectadores não fosse tão grande como fora dali, para uma vitória como essa, esses aplausos justificados eram um final perfeito para uma colisão tão poderosa de uma batalha espiritual de times. Qin Ming do início ao fim permaneceu na entrada da passagem, esperando por seus discípulos andando até ali um por um. Em sua cara não havia nenhuma expressão de insatisfação. Ao invés disso tinha um leve sorriso no rosto. Parecia que para ele, esse havia sido um resultado muito bom. Desculpe-me, professor Qin. Nós perdemos. Yu Tianeng parou diante de Qin Ming, abaixando sua sempre arrogante cabeça. Qin Ming não falou. Apenas olhou calmamente para ele. Podia-se dizer que Yu Tianeng era o discípulo do qual ele tinha mais orgulho. Mas ele também era orgulhoso. Yu Tianeng continuou. A responsabilidade pela derrota de hoje é toda minha. Eu não liderei bem o suficiente, agindo como um guerreiro solitário, caindo na armadilha dos oponentes. Se você desejar, me puna. Qin Ming de forma alguma era uma pessoa gentil, mas sim o oposto. Quando ele ensinava seus discípulos ele era extremamente estrito, usando punições severas com prazer. Não, capitão. Você não pode levar toda a culpa. Quem poderia ter esperado que os oponentes seriam tão traiçoeiros? O mestre dos espíritos Leopardo Negro Osler rapidamente defendeu Yu Tianeng. Yu Tianeng suspirou levemente, balançando sua cabeça. Não, Osler. Ser traiçoeiro é a mesma coisa que ser forte. Perder é perder. Em circunstâncias onde nós superamos nossos oponentes em poder espiritual e anéis de espírito nós ainda perdemos. Isso só prova que nós fizemos muitos erros graves nessa luta. Tianeng. Mesmo que tenha havido erros, eles ainda não foram seus. Foram meus. Como uma mestra dos espíritos do sistema controle. A alma do time. A comandante no campo. Fui eu quem não liderou o time bem o suficiente. Desde a infância, do Guyan muito raramente chorava. Em seus 20 anos de vida ela praticamente sempre navegou em ventos favoráveis. Uma rara capacidade de controle do tipo venenoso. Uma origem profunda. Formidável poder espiritual entre seus iguais. Sempre a colocando no topo da pirâmide. A derrota de hoje havia sido um grande golpe especialmente para ela. Nesse momento, lágrimas de humilhação subconscientemente fluíram de seus olhos. Os 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra não falaram.
E o Feng queria dizer alguma coisa, mas foi parado pela mão que Qin Ming levantou. Para vocês. Embora isso tenha sido uma derrota, isso ainda é uma coisa boa. Qin Ming falou com um sorriso. Seu tom nem um pouco estrito com os membros do time imperador. Liu Tian olhou sem reação para Qin Ming. Imediatamente entendendo uma coisa em seu coração. Osler não pôde evitar dizer. Professor Qin. Nós perdemos tão feio. Como isso ainda pode ser uma coisa boa? Qin Ming disse calmamente. Porque até agora todas as suas experiências foram realmente muito tranquilas. Agora vocês finalmente encontraram um obstáculo. Mas essa derrota final não levou nenhum de vocês a sofrer um ferimento irreparável. Se essa derrota tivesse ocorrido no futuro, então talvez vocês teriam entendido tudo isso com o preço das suas vidas. Ser derrotado não é assustador. O que é assustador é ser incapaz de aprender da derrota. Eu acho que vocês já devem ter descoberto alguns dos seus erros. Então, da próxima vez que vocês encontrarem esse tipo de oponente, vocês se tornarão ainda mais formidáveis. Os 7 demônios da Shurek os derrotaram. Mas ao mesmo tempo eles os acordaram. Cada um de vocês tem um enorme talento. Eu apenas os presenteio com essas palavras. Ali ele pausou. Seu olhar passando por todos os membros do time imperador. Crescer com a derrota. Crescer com a derrota. Todos os membros do time imperador repetiram as palavras de Qin Ming. Qin Ming balançou sua mão. Todos vocês voltem e descansem. Se recuperem o mais rápido possível. Eu ainda tenho que ir ver algumas pessoas. Terminando de falar, Qin Ming se virou e se foi com passos largos, completamente opostos à melancolia do time imperador. Enquanto os 7 demônios da Shurek caminhavam sob aplausos até o grande mestre Flenderes Alvugi. Seus olhos estavam cheios com uma excitação que não podia ser suprimida. Os 2 mestre e discípulo, Grande Mestre e Tang San, olharam um para a cara do outro. Tang San viu a satisfação nos olhos do Grande Mestre. Obter a aprovação de seu professor. Para Tang San era ainda mais significativo do que os aplausos da audiência. O Grande Mestre não foi mesquinho com suas palavras de satisfação. Muito bom! Vocês venceram. Vocês não apenas prevaleceram sobre os oponentes, mas ao mesmo tempo vocês também derrotaram a si mesmos. Essa luta espiritual de times de hoje, mesmo se esse fosse o exame do 2º estágio de treinamento, todos vocês teriam passado meu teste com notas excepcionais. Oscar sorriu, dizendo: Grande Mestre, então quando nós voltarmos nós não deveríamos tirar umas férias? Flender franziu as sobrancelhas ao lado. Vocês pirralhos ainda não podem ser muito complacentes. Não me diga que você não percebeu o quão sortuda a vitória de hoje foi? Em uma disputa de força genuína vocês não seriam um oponente para o time imperador. Oscar disse. Mas diretor, eu me lembro que uma vez você nos ensinou que a sorte também é um tipo de força. Não me diga que você já se esqueceu disso? É. Seu pirralho maldito. Embora a fala de Flender estivesse repreendendo Oscar, de fato, internamente ele estava ainda mais excitado do que o Grande Mestre. Podia-se dizer que até agora a Academia Shurek havia sido firmemente gerenciada por ele. Mas no momento, os estudantes mais extraordinários da história da Academia Shurek haviam aparecido. Ele acreditava que em menos de 20 anos essas crianças diante dele iriam trazer uma tempestade para o mundo dos mestres dos espíritos do inteiro.
Continente Doulu. Uma verdadeira tempestade. Zhao Wuji disse sorrindo. Certo, Flender. Você não precisa parecer estrito quando você está macio por dentro. Dessa vez as crianças também trabalharam duro. Grande mestre. Você se diz se eles podem ou não descansar por um tempo quando a gente voltar. O grande mestre assentiu lentamente. Nós devemos os deixar descansar um pouco. Quando nós voltarmos, nós vamos dar a eles meio mês de férias. Eles poderão fazer o que desejarem. Depois disso eu vou considerar quando começar o terceiro estágio do treinamento. Ah! Ainda há um terceiro estágio? Exceto por Tang-san. Os outros 6 não puderam evitar gritar alarmados. O grande mestre apenas lançou seu olhar sério sobre eles. Sua cara também recuperando sua rigidez tradicional. Por quê? Vocês têm alguma reclamação a fazer? Não. Não. É claro que não. Grande mestre. Você é o mais sábio. Deixando de lado o terceiro estágio. Mesmo se houver um quarto e um quinto, nós certamente seremos capazes de perseverar. Oscar apressadamente respondeu. Os outros estavam todos secando gotas de suor internamente. Todos tinham que admitir que os métodos de treinamento do grande mestre sem dúvidas tinham resultados extraordinários. Mas ninguém queria pensar no sofrimento que eles experienciaram. Os primeiro e segundo estágios já haviam sido tão difíceis. O que esse terceiro estágio de treinamento poderia ser? Nesse momento uma pessoa estava andando na direção deles. Antes dele alcançá-los, sua voz o precedeu. Diretor Flender. Vice-diretor Zhao Wuji. Vocês estão bem? O discípulo Qin Min paga seus respeitos. O recém-chegado era precisamente o professor responsável pelo time Imperador Qin Ming. Com apenas alguns passos rápidos, ele se ajoelhou diante de Flender e Zhao Wuji. No momento ele já havia perdido completamente a calma controlada que ele mantinha diante do time Imperador. Seus olhos brilhavam com emoção. Flender usou sua mão para levantar os óculos em seu nariz. Eu achava que você tinha nos esquecido há muito tempo atrás, seu pirralho maldito. Zhao Wuji puxou Qin Ming do chão, o avaliando e então gargalhou alto. Muito bom, pirralho. Você está cada vez mais feroz. Parece que não vai demorar muito para você alcançar os velhos como nós. Qin Ming respeitosamente abaixou suas mãos e se levantou. Independente de quanto tempo passe, os 2 diretores sempre serão os meus professores. Qin Min para sempre será um discípulo da Academia Shurek. Olhando para a cena diante deles, os 7 demônios da Shurek não puderam evitar ficar atônitos. Embora eles não soubessem o que Qin Ming estava realmente fazendo, eles haviam claramente visto Qin Ming na entrada do outro lado da arena de lutas espirituais. Essa pessoa claramente estava intimamente relacionada ao time Imperador. Mas pelo que ele disse, ele não seria. Flender levantou sua mão, batendo com força no ombro de Qin Ming. Já faz tantos anos que você deixou a academia, mas você continua tão estranho quanto antes. Venha. Eu vou lhe dar introduções. Esse é o grande mestre. Esses outros 7 pequenos monstros você acabou de ver na arena de luta espiritual. Qin Ming primeiro respeitosamente saudou o grande mestre, incluindo a cortesia de um discípulo. Olá, grande mestre. O grande mestre se inclinou para o lado, sem aceitar a cortesia e dizendo calmamente: não é preciso ser educado. Qin Ming olhou para o grande mestre que não aceitou sua cortesia e não pôde evitar se tornar um pouco frio. Flender sorriu ao seu lado. Você é o professor do sobrinho dele.
Nesse respeito você e ele são da mesma geração. É claro que ele não vai aceitar sua cortesia. Qin Ming olhou confuso para o Flender. Nos olhos do grande mestre havia uma luz ressentida, aparentemente censurando Flender por revelar suas origens. Flender sorriu, dizendo: todo mundo aqui está do seu lado. Você não precisa esconder isso. Não me diga que você insiste que eu não diga a todo mundo que o Tianeng é o seu sobrinho? Os 7 demônios da Shurek praticamente simultaneamente gritaram chocados. Como eles poderiam ter imaginado que o grande mestre na verdade havia nascido em um dos 7 grandes clãs e ainda mais? O que possuía o maior poder de ataque? O clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. A expressão do grande mestre imediatamente se tornou sombria. Você já disse a eles. Flender. Eu te disse várias vezes que eu e o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano não temos nenhuma relação já faz muito tempo. Deixando essas palavras para trás, o grande mestre se virou e andou para fora. Tan-san deu um passo à frente querendo alcançar seu professor. Mas o grande mestre levantou sua mão para pará-lo. Você ainda tem que ir calcular os pontos das lutas espirituais desse mês. Volte mais tarde com o Flender. Eu tenho que fazer algumas coisas. Seguindo o grande mestre com seus olhos, Tan-san olhou um pouco confuso para o Flender. Em seu coração ele gradualmente veio a entender a razão. Não era de se admirar que quando o grande mestre mencionou o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano daquela vez sua expressão estava um tanto peculiar. Ele era de um clã de mestres dos espíritos tão formidável. Nesse tipo de clã, possuir um espírito variante tão fraco quanto o Sampão. Se fosse ele. Talvez ele também. Flender disse com um pouco de remorso. Eu e minha tagarelice. Não se importem com isso. O Xiaogang já está acostumado com isso há muito tempo. Qin Ming respirou fundo. Eu realmente não esperava que o grande mestre fosse o tio do Tianeng. A expressão do Flender rapidamente voltou ao normal, dizendo para os 7 demônios da Shurek. Vocês certamente devem estar bem confusos sobre o porquê Qin Ming iria vir aqui. Na verdade o motivo é bem simples. Assim como vocês. Ele também já foi uma pessoa da Academia Shurek. Além disso, ele ainda já foi um dos nossos estudantes mais extraordinários. O primeiro graduado da Academia Shurek. Mubai. Pequeno San. Xiao Wu. Pouco tempo atrás vocês reduziram o recorde de tempo para chegar ao 30º nível que foi instituído por Qin Ming. Qin Ming sorriu levemente para os 7 demônios da Shurek, dizendo: olá para todos os juniores. Professor Flender. Parece que o crescimento da sua academia Shurek está ainda melhor do que antes. Zalvuji ao lado disse um tanto desamparadamente. Como assim de melhor? Essas crianças são o último grupo de estudantes da academia. Qin Ming ficou internamente alarmado, dizendo subconscientemente. Não me diga que os problemas financeiros da academia ainda não foram resolvidos? Uma vez que as palavras saíram de sua boca ele percebeu seu erro. Olhando para o Flender com uma expressão um tanto embaraçada. Flender suspirou. Isso é um fato. Nós não estamos ocultando isso. Além disso, nós também estamos cansados. Junto com a idade avançada, nós não temos mais os impulsos da juventude. Depois de esperar por essas crianças se graduarem, eu acho que nós também iremos para algo classificado como nossas próprias vidas. Qin Ming.
Você ensinou bem aqueles estudantes. Todos eles podem ser considerados como elites. Kim Min sorriu distorcidamente. Não é que eu ensino bem. Mas antes aquelas crianças que possuem um talento e origens extraordinárias. Eu também não tenho atração capaz de ensiná-los. Antes a sua academia tem coisas o suficiente para atraí-los. É? Dizendo isso, você é professor de uma academia? Flender lançou um olhar um tanto surpreso para ele. Kim Ming assentiu, dizendo: Professor Flender. No momento eu estou lecionando na Academia Imperial Seldou. Essas 7 crianças do time Imperador são todos os discípulos mais extraordinários da Academia Imperial Seldou. Flender gargalhou, dizendo: Com apenas um olhar para você. Eu já estava seguro sobre essa luta espiritual. Ótimo. Aqui não é um lugar para ficar conversando. Venha conosco para uma loja de vinhos. Tantos anos sem nos ver. Nós vamos pôr a conversa em dia. Kim Ming assentiu concordando com satisfação. Seu olhar passando pelos 7 demônios da Shurek um por um. Seus pensamentos se movendo secretamente. Ele havia ouvido claramente o que Flender disse. Ele também sabia claramente que tipo de recorde ele tinha na academia Shurek inesperadamente. 3 dessas 7 crianças já haviam quebrado seu recorde. Era óbvio que eles atualmente não deviam ser muito velhos.